Ok, nessa terceira parte aqui dessa questão de conversores AD e DA, esse terceiro vídeo, né, vou tratar agora dos circuitos dos conversores AD especificamente, né? Então, em conversor AD a gente tem em inglês tem o nome de trade-off, né? Tem uma troca, né, entre rapidez e precisão, né, dependendo do circuito que a gente faz. Não é a única que a gente tem, certo? Também vai ter uma troca entre rapidez ou precisão e tamanho do circuito e custo, certo? Mas, de certo modo, você tem opções de fazer os circuitos rápidos, mas que você não consegue um grande número de bits, mais ou menos imprecisos. Então, são conversores como flash, pipeline, interpolação, né? Então você consegue uma frequência de amostragem muito grande, você não consegue muitos bits. Um meio termo que você consegue uma frequência de amostragem um pouco mais alta, uma frequência de amostragem um pouco mais, número de bits mais alto, mas ao custo de uma frequência de amostragem menor. Você usa aproximação sucessiva ao algoritmo, entre outros. E você ainda pode passar para conversores ainda mais lentos e ainda mais precisos, né, que é o caso do conversor de integração e oversampling. Tá? Oversampling, alguns desses aqui, então eu vou pegar alguns desses aqui e explicar, não vou mostrar todos esses conversores, você ainda tem outros além desses, certo? Então a gente vai ver o flash, pipeline, né? Não vamos ver o de interpolação, como é que é uma variação do flash, na verdade. Vamos ver de aproximação sucessiva, é o mais comum, principalmente quando você tem conversores dentro de microcontroladores, é muito comum que você aproximação sucessiva, certo? E o de integração, né? Além desses, lá no Falstad, lá no negócio de circuito, você tem as opções aqui, né, de conversores delta sigma, que é esse de oversampling, né? Veja que é um circuito, e do Ralph Flashman subranging, que é interpolação, que é basicamente esse daqui, é um meio caminho entre um flash e um conversor por aproximação sucessiva, né? E o de delta sigma é bem mais complicado de explicar, né? Envolve a questão do circuito digital também no meio, que faz parte aqui de alguns elementos que não fazem parte aqui da disciplina de circuitos dispositivos eletrônicos, então não vale tanto a pena a gente explicar, mas se você quiser ir atrás, analisar, tem um exemplo dele lá também, né? Mas vamos começar aqui do flash, que é o mais simples de entender, né? O mais rápido. Então flash é basicamente, você usa aquela mesma rede R2R, com detalhe que você usa o professor de cima e de baixo, R sub 2, justamente para dar aquele deslocamento na tensão que você precisa ter no AD, né? Então AD você quer achar o primeiro bit lá, né? Você quer comparar com VREF sobre 2 elevado a N, então você não compara com VF sobre 2 elevado a N, você compara com VF sobre 2 elevado a N menos meia LSB mais meia LSB, né? Então isso é conseguido com esse R2 e R2 aqui nas pontas da rede resistiva. Então você gera todas as tensões possíveis de ser utilizadas, e aí você compara elas com a sua tensão de entrada, está aqui em cima, certo? Então estabilizou a tensão de entrada no sample and hold, compara com todos os valores possíveis, você vai gerar basicamente o código termômetro aqui desse lado e codifica isso para digital, para código binário, né? Então aqui o exemplo dela aqui, tá? Então justamente 1K, 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 1K e 500 ohms, meio resistor com metade da tensão. E aqui ele está botando uma onda aqui de 50 Hz, vamos rodar isso aqui para ver. Então, à medida que sua tensão vai entrando, aí ele vai, esses resistores vão subindo aqui, esses comparadores,
né? E o circuito lógico que para 3 bits vai converter do código termômetro, que é o que está sendo gerado aqui, para o código binário, basicamente essas duas portas. Então esse valor aqui do meio, quando ele passa de metade da tensão, é o bit mais significativo diretamente, né? Se ele não passou daqui e passou daqui, ou se ele passou daqui, gera aqui no meio, você consegue isso com um portão exclusivo e assim por diante. Então à medida que ele vai subindo, vai gerando o código termômetro e você decodifica o código binário, né? Aqui está sem utilizar o sample and hold, está diretamente na entrada lá, né? Não tem nenhum sample and hold, nem o filtro de anti-aliasing, certo? Uma versão intermediária aqui. Então o problema, da mesma forma que o DA da rede resistiva, o problema do AD da rede resistiva é que você precisa de muitos resistores iguais, e aí chega um ponto que o casamento desses resistores fica complicado. E outro problema é que você vai precisar aqui de vários comparadores, certo? Então esses operacionais aqui vão agir como comparadores. Tem modificação do circuito para ele ser um melhor comparador do que um operacional, mas também, de novo, foge do escopo da disciplina. Mas esses comparadores, basicamente, cada um deles vai ter seu offset, né, que pode contribuir aí para a perda de precisão desse dispositivo, então desse elemento. Então você não consegue fazer uma rede resistiva muito grande, né? Aí esse é o problema, certo? Uma outra variação disso aqui é você pegar esse caso. O que é que isso aqui está fazendo? Então ele está pegando um conversor aqui de 4 bits. Então esse conversor, ele aqui ele não vai abrir, mas é o conversor com a rede resistiva de 4 bits, o flash de 4 bits. Gera aqui os 4 bits, passa com um conversor DA de 4 bits, aí você faz a diferença de um com o outro. Veja, esse bloco aqui é um subtrator, a diferença do sinal de entrada menos o sinal reconvertido aqui com 4 bits de precisão, e esse sinal que é a diferença, aí você passa por um outro conversor de 4 bits. Aqui eventualmente você acrescenta um ganho nesse subtrator, então você subtrai um do outro, aumenta, converte de novo. Então esse aqui você consegue aumentar a quantidade de bits sem aumentar tanto o número de resistências, mas você tem que tomar cuidado principalmente com esse elemento daqui, que ele tem que ter uma precisão muito boa para você não perder muito seus bits aí nessa transição, certo? Então isso é uma etapa intermediária, que é o de interpolação, né? E uma outra possibilidade é você pegar, que seria basicamente a gente pegar esse de interpolação. No caso ali ele está fazendo 4 bits, refez os 4 bits, colocou. Se a gente fizer isso com bit a bit, então gera um conversor pipeline, certo? Então você vai ter o chamado um aproximador digital. Então o aproximador digital, note, é um conversor, um comparador, que basicamente vai ser um conversor de 1 bit. Se esse bit for 0, aí você pega o seu sinal original aqui e subtrai de VRF sobre 4. Se ele for 1, você soma VRF sobre 4. Aliás, ao contrário, se for 0, você soma VRF sobre 4. Se for 1, você subtrai VRF sobre 4. Multiplica por 2, joga para outro aproximador. Todos eles com sample and hold. Então isso aqui vai fazer o seu sinal, vai ser tratado aqui, você joga num registrador de deslocamento. Isso aqui é uma memória binária de n-1 bits. Então a cada pulso de clock que ele vai controlar o sample and hold e vai controlar esses registradores também, aí você vai pegar um bit daqui, vai guardando aqui. Aí tratou o sinal, subtraiu ou somou aqui, multiplicou por 2, passou para o outro aproximador, tratou, subtraiu, multiplicou e passou para o outro aproximador. Então você vai lá levar 1, 2, 3, n pulsos de clock até ele chegar aqui no final, certo? Então você vai ter esse atraso
para fazer a medida do seu sinal. Depois que você gerou esse sinal, pegou a palavra aqui, a cada pulso de clock você vai ter um sinal. Pego ali, você vai ter um atraso na medida, mas você vai ter a repetição desse bloco aqui, vai ter sempre a cada pulso de clock um sinal. Então, nesse sentido, ele é rápido, no sentido que você vai ter um atraso entre a sua entrada e você ter o sinal disponível aqui. Ele fica um pouco mais lento, mas se você não tiver tratando esse sinal exatamente naquela hora, se ele for um data logger, por exemplo, isso é perfeitamente aceitável, né? Você vai estar guardando aquele dado, né? Então pode ser usado, né, esse tipo de circuito aqui sem problema. De novo, você vai ter os vários comparadores, os vários multiplicadores aqui, né, que são fonte de erro aí no seu circuito, né? Então cada aproximador desse vai ter um erro que vai se somando, né? Isso limita a precisão que você consegue ter desse tipo de circuito, né? Aí isso aqui é considerado ainda rápido, mas você não consegue tantos bits. Intermediário, né? O mais comum é o de aproximação sucessiva, que eu só vou mostrar esse bloco aqui. Então basicamente você tem apenas um comparador, e aí você compara a sua entrada com a saída de um conversor DA, e aí você vai fazendo bit a bit aqui. Então você pegou sua entrada, vamos dizer que ela está de 0 a 8 volts, aí você bota o seu controle e você coloca o bit mais significativo aqui. Vamos fazer essa sequência daqui, pseudo simulação. Vamos dizer que aqui está em, sei lá, 3,5 volts, e a sua entrada é de 0 a 8 volts, certo? Aí você pega, joga aqui 1, 0, 0, 0, quantos bits forem no conversor DA. De 0 a 8, isso aqui vai gerar o que? Isso aqui vai gerar justamente, na saída aqui do conversor, gerar 4 volts. 3 volts e meio é menor que 4 volts. Significa dizer que quando a gente faz essa comparação daqui, a gente determina que esse bit, que nesse momento eu botei 1, ele na verdade ele não vai ser 1. Aí a gente troca ele por 0. Deixa eu botar aqui, pá. E testa o próximo bit. Certo? Então a gente botou aqui. Deixa eu repetir aqui, né? Então a gente botou 0, aliás, 1, 0, 0, 0. Botou 4 volts, né? Isso aqui gerou 4 volts. É menor que 4 volts. Então a gente bota esse bit 0. Então a gente sabe que ele está para baixo do sinal. 0, 1, 0, 0. Isso aqui vai dar 2 volts. Opa, 3 volts e meio é maior que 2 volts, né? Então esse bit aqui fica acionado, né? Aí vai dar 1 aqui nessa saída, fica acionado. Aí o próximo a gente mantém esse bit 0, 1, 0. Isso aqui vai gerar 3 volts. Botou 3 volts aqui. Vamos lá. 3 volts é menor que 3,5. Esse bit se mantém. A gente já pegou aqui 0, 1 e assim por diante. Você vai colocando aí. Com 3,5, se botar um bit a mais aqui, aí a gente vai ter problema, que eu não vou saber dizer se esse comparador é maior ou menor, mas essa é a ideia. Então você pega o bit mais significativo, o segundo mais significativo, o terceiro e assim por diante. Porque esse é melhor. A gente consegue fazer um conversor DA de uma boa precisão, e a gente tem apenas um comparador para se preocupar. Então a gente pode fazer esse comparador também com uma boa precisão, gastar mais nesse comparador, vamos dizer assim. Aí você consegue fazer um de aproximação sucessiva aí com 14 bits, né? Agora, com isso você vai ficar com o problema que você vai precisar de N bits para fazer a sua medida, certo? Você vai precisar de N
pulsos de clock aí, né, para fazer suas medidas. Então ele vai ser mais lento do que os outros que mostrou até agora, né? Precisa de mais precisão, pode gastar mais tempo. Então uma outra opção é você pegar e fazer um conversor de integração, né? Então você bota V de entrada e VRF, ou então menos V de entrada e VRF. É mais fácil você pegar V de entrada e VRF, bota no integrador. Mas se você botar aqui menos V de entrada e VRF, essa VX aqui, essa tensão aqui nesse ponto vai ficar positiva, né? Vamos rodar ele aqui, acho que é mais interessante. Então tá aqui, eu troquei, tá? Eu botei V de entrada e menos VRF, então o gráfico vai ficar negativo, mas a ideia é a mesma. Então para um V de entrada de 1 volt, o que é que acontece? Com 1 volt ele vai demorar esse tempo para sair. Aqui no integrador eu vou ter RC, eu vou ter a minha curva de integração aqui, né? Então a integral de uma tensão constante, ele vai precisar ficar com sample hold durante o tempo aqui, ele vai demorar esse tempo para integrar. Esse tempo que eu estou botando é dado aqui pelo tempo, então ele tem um tempo que ele vai integrar. E depois a gente bota ele para VRF, que aqui eu botei, vamos trocar aqui para... pode ser 10 volts, porque aqui eu não estou fazendo a conversão para binário. E aí VRF ele vai integrar no sentido contrário, VRF negativo, aí a tensão vai subir. Quando ela cruzar com o zero, aí eu botei um comparador aqui para resetar esse capacitor, para ele não passar muito do zero, tá? Isso faz com que e esse sinal aqui, né, a gente usa num contador, um contador de tempo. Então, de acordo com o tempo que demorou para esse sinal sair daqui até chegar no zero, isso é o valor do sinal. Veja que ele demorou esse tempinho aqui para isso acontecer. Se a gente aumentar a tensão na entrada, então o que é que faz? O meu integrador ele vai integrar mais rápido, vai demorar mais tempo para o meu sinal voltar. Vamos botar aqui um maior. Você veja que o tempo de integração do sinal de entrada é o mesmo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então esse tempo daqui para cá é o mesmo tempo daqui para cá, só como o sinal de entrada é maior nesse segundo caso, ele chegou numa tensão mais elevada aqui. Quando ele vai integrando no sentido contrário com o VRF, ele vai demorar mais tempo para chegar no zero, e aí você mede esse tempo aqui com um circuito, com um contador digital mesmo, e isso aqui faz, né, virar a medida do seu sinal, tá? Agora, por que isso aqui é interessante? Porque o offset ele não vai influenciar, porque o offset vai influenciar tanto na subida quanto na descida, então ele não vai gerar problema. O R e o C não são críticos, porque ele vai mudar a constante de integração, mas uma vez que você teve a constante de integração de um lado e a constante de integração do outro, a mesma constante de integração do outro, isso também não é problema, né? E você vai ter o tempo, e o tempo você consegue com quartzo, com relógio de quartzo você consegue fazer um tempo muito preciso, né? Então você consegue uma precisão muito grande com isso aqui, chegar em 16, talvez até 18 bits, com um circuito bem cuidadoso aí, né? E o outro que é rápido, que é lento, mas preciso, aí é o Sigma Delta, que aí eu não foge aqui do conhecimento necessário aqui para essa disciplina, então não vou explicar ele, né, mas se quiser, tá aí a simulação dele para você rodar também, né? E é isso. Então demos um apanhado. De novo, não são todas as possibilidades de circuito conversor AD, mas alguns dos mais usados dá para a gente ter uma ideia, né, quais são os princípios envolvidos na conversão analógico digital.